Fala galera, beleza? Aqui é o Rafael, sou professor de História do Colégio Força Máxima. Estamos aí para gravar a videoaula referente ao módulo 3 da apostila de História 2 do Médio Militar, beleza? E esse módulo vai tratar da chegada e da colonização do espaço que hoje é o lado atlântico dos Estados Unidos, que ficou conhecido como as 13 colônias, beleza? A região foi colonizada por ingleses que vieram por diversos motivos que a gente vai abordar durante a aula, da Europa e chegaram aqui à América com o sentido de colonizar e de povoar o local de formas completamente diferentes e de formas antagônicas, beleza? Então a gente tem que entender qual o motivo que trouxe os ingleses a sair da Europa e a vir para cá. Lembrando que a Inglaterra, diferente de Portugal e da Espanha que chegaram aqui antes, a Inglaterra era uma monarquia parlamentar constitucional. Como assim? O rei ele tinha seus poderes limitados por um parlamento, por uma constituição. Enquanto Portugal e Espanha eram países cujo poder estava centralizado na mão do rei 100%. Eram países absolutistas. Beleza? Então, a colonização é imposta de forma diferente, por mais que a gente tenha semelhanças. Beleza? Então, vamos entender, primeiro, por que os ingleses decidiram, alguma parcela da população inglesa decidiu sair da Inglaterra para chegar até a região das 13 colônias. Primeiro, disputa religiosa. Nesse momento, a gente está falando do século XVI, você já teve a chamada Reforma Protestante, que vai pegar pontos do catolicismo e vai transformar e vai iniciar uma nova religião. Beleza? E dentro da Inglaterra isso se acirra mais ainda. Porque além das religiões protestantes, e principalmente o calvinismo, que é uma vertente do protestantismo, a gente tem a religião anglicana. O que é o anglicanismo? É o catolicismo, com a mudança na questão do casamento. Lembra? Você com certeza lembra dessa história. O Henrique VIII, ele queria se casar e a Igreja Católica não permitia. Então ele fundou uma nova religião, com todos os preceitos do catolicismo, mas que permitia ele se casar de novo. Beleza? Vamos seguir então. Então você tem a disputa entre os calvinistas puritanos e os católicos anglicanos. Ou seja, duas formas de entender a religião cristã de formas diferentes, duas formas diferentes de entender a religião cristã, que vão estar no mesmo local conflitando. Isso vai ter perseguição, vai ter disputa, isso vai causar uma saída. Ou seja, a galera que está sendo perseguida vai sair de lá para vir para a América, para uma região que já se entende pertencer à Inglaterra, mas eles vão vir para povoar aquele local. E aí a gente vai ver de que forma esse povoamento é feito, de que forma esse local é explorado, é ocupado. A gente vai ver isso daqui a pouco. Outro conflito político. Como eu falei, a Inglaterra, diferente da Espanha e de Portugal, era uma monarquia parlamentar. Ou seja, você tinha um parlamento, você tinha diversos interesses ali. Não era só o poder absoluto do rei e do monarca. Você tem, então, a construção de uma disputa entre os interesses da nobreza e os interesses da classe que vai ocupar o parlamento, em maior número a burguesia. Então você vai ter uma disputa muito forte. Então, para além da religião, você tem uma disputa política, que também vai fazer com que muitas pessoas saiam desse local e venham se alocar, se colocar dentro da América. Beleza? E outro processo importante é o processo de cercamento dos campos. Como assim? O governo inglês vai tirar terras, vai expropriar terras da mão de pequenos proprietários, que eles entendiam não produzir do jeito que deveriam produzir. Então o cercamento dos campos ele faz com que pessoas fiquem sem terras. E a galera vai olhar e vai pensar, poxa, perdi minha terra, não tenho o que fazer, é ordem do rei, da monarquia parlamentar. Eu vou ter que entender a minha situação aqui dentro e pensar em uma alternativa. A alternativa encontrada é a saída da Inglaterra e a chegada na América. Beleza? Então a galera sai desse processo de cercamento dos campos sem a sua terra e vai buscar outra ocupação territorial no outro continente, no outro lado do Atlântico. Beleza? Então a gente pode entender esses três principais conflitos que vão motivar a saída de ingleses em direção à América do Norte. Beleza? Então você vai pensar na religião, na política e na terra. Então esses três fatores vão motivar a galera inglesa a sair da Europa para chegar à América do Norte. E como que vai ser feita essa ocupação? A gente vai ter aí um mapa. O território vai ser dividido em três partes. Primeiro eu quero que a gente entenda que é só o lado atlântico dos Estados Unidos, do que hoje a gente compreende como os Estados Unidos, que vai ser ocupado nesse primeiro momento. No futuro você vai ter a marcha para o oeste, a unificação e a ocupação de todo aquele território. Mas nesse primeiro momento de ocupação,
vai ser o lado atlântico dos Estados Unidos, o lado das 13 colônias. E essas 13 colônias vão ser divididas entre colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. Então a gente vai ter aí, se a gente observar no mapa, as colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul, que vão ter formas diferentes de se organizar. Beleza? Vamos começar então pelas colônias do norte. A colonização do norte é o que a gente chama de colonização de povoamento. Eram colônias de povoamento. Vamos voltar ao mapa e pensar numa ótica de um mapa geral, qual região é mais similar na questão climática com a Europa? O norte ou o sul? O norte. O norte está na mesma linha horizontal que a Europa. Então ele está numa faixa climática muito parecida. Então para a galera que só queria morar, era tranquilo, porque ele não ia ter uma quebra climática, não ia ter uma mudança de estilo de vida muito grande. Então, as colônias do norte vão ser chamadas de Nova Inglaterra, ou seja, a galera que precisa de local para morar, eles vão sair de lá e vão ocupar esse local como residentes. Beleza? E qual vai ser a forma de organização dessa galera? Minifúndios, ou seja, pequenas propriedades de terra. Policultura, porque era uma produção de subsistência, então você tinha que produzir várias coisas para você consumir com diversidade. E a questão do trabalho livre e assalariado. Ou seja, a galera, você tinha contratos de servidão que não eram inquebráveis e que a galera recebia uma compensação financeira para cumprir. Então era um trabalho assalariado dentro desse minifúndio, num pedaço pequeno de terra em que se produziam várias coisas, uma diversidade de produtos. Beleza? Então era assim que se organizava. Ah, mas era só a produção interna? O mercado interno era o ponto forte, o que fazia com que a Inglaterra não se preocupasse tanto. Por quê? A Inglaterra vai olhar e vai falar, poxa, as colônias do norte elas não vão me dar retorno, porque elas plantam em pouca quantidade e em diversidade, mas plantam para si. Então elas não vão ter nenhum tipo de retorno para me dar, retorno financeiro, retorno econômico, não vão ter. Então a gente vai deixar ela um pouco de lado. É a chamada negligência salutar. Como assim? A Inglaterra faz com que as colônias do norte se organizem por si próprias, de forma autônoma. Ela não vai interferir como normalmente uma metrópole interfere numa colônia. Isso na região norte. A região norte vai ter certa independência. Isso vai livrar a região norte de uma amarra muito presente nas relações entre metrópole e colônia, que é o chamado pacto colonial. Então, o pacto colonial, a colônia comercializa com a metrópole. E só. Como a Inglaterra deixa as colônias do norte um pouco de lado, o que vai acontecer? Eles vão estimular, por mais que seja um comércio bem pequeno e bem restrito, comércio com outras regiões. E a gente tem o chamado comércio triangular, que é o tráfico entre as 13 colônias, a África e as Antilhas. As Antilhas é a região ali do Caribe, que vai ter produção de rum, de diversos tipos de produto. E a África você tem matéria-prima e mão de obra. Por mais que a mão de obra escrava não fosse utilizada nas colônias do norte. Mas essa negligência salutar vai facilitar o descumprimento, por parte do norte, do chamado pacto colonial. Beleza? Então a gente tem que entender que o norte tinha uma organização mais autônoma e mais liberta das amarras da metrópole. Show? Beleza? Então vamos para a segunda classe, que é a chamada colônia do centro. As colônias do centro, elas vão mesclar características das colônias do norte e das colônias do sul. Então você vai ter mão de obra escrava presente, mas você vai ter grandes e pequenas propriedades de terra, e você vai ter também a presença estrangeira, ou seja, você tem franceses, holandeses, a galera que não é inglês ocupando essa área. E o que a Inglaterra visava com isso? A Inglaterra visava dividir dois modos de vida antagônicos, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Então, o norte vai ter a sua forma de vida e o sul vai ter a sua forma de vida. Entre essas duas formas completamente contrárias, você vai ter o centro ali, para mediar a situação, para evitar conflitos, entenderam? Então, as colônias do centro também não eram tão rentáveis na questão financeira para a Inglaterra, mas elas estavam ali para mediar qualquer tipo de conflito. O conflito vai acontecer depois da chamada independência, com a Guerra de Secessão, que é o conflito para ver qual forma de organização vai prevalecer. Spoiler que prevalece a forma de organização do norte, beleza? Mas vamos prosseguir aí para ver como que isso se dá. Então as colônias do centro vão servir para mediar essa situação, fazer esse meio campo aí entre um modo de vida completamente diferente do outro. Beleza? Então a colônia do centro tem uma sociedade mesclada, uma característica mesclada do norte com a do sul. As colônias do sul, diferentes das do norte, lembrando que colônia do norte, colônia de povoamento, colônia do sul, colônia de exploração. E aí entra a questão do pacto colonial, entra a questão da rentabilidade da colônia para a sua metrópole. Então a Inglaterra
Diferente do que ela faz com o norte, ela vai manter completamente o seu controle em cima do sul. Porque o sul produz riqueza, o sul exporta. Então é muito importante para a Inglaterra que a colônia do sul floresça, que a colônia do sul prospere. Beleza? Então nas colônias do sul, a gente vai ter como características o latifúndio, lembra, norte minifúndio, sul latifúndio, terra grande, e a chamada monocultura. Você produz um produto só, mas em larga escala, para você conseguir exportar. E esse era o objetivo das colônias inglesas do sul. Elas eram colônias exportadoras, que vão vender para fora para você ter o lucro para a metrópole. A metrópole é a Inglaterra. Beleza? Então você tem o latifúndio e a monocultura. E quem vai trabalhar nesse latifúndio? Aí entra o trabalho escravo. E sim, o trabalho escravo africano. Os escravos, assim como chegavam no norte, no nordeste do Brasil, vão chegar nas 13 colônias, no sul das 13 colônias. E mais uma vez vamos pensar na questão da faixa climática. Qual colônia é mais próxima da linha do Equador? Lembrando que a linha do Equador é aquela linha horizontal que divide a Terra no meio. E quanto mais próximo dessa linha, mais quente a temperatura. Quanto mais quente a temperatura, obviamente, com diversas nuances de clima, de chuva, mas em via de regra, quanto mais quente, mais fácil de você produzir. Então, você vai produzir muito melhor numa região que não é tão fria como o sul, mas que é temperada, que é tropical, que é uma coisa que tem como você conseguir plantar em larga escala. Então, no sul, era muito mais fácil de você cultivar, porque o clima era mais favorável ao cultivo. Então você tem o sul como local de produção em larga escala. E aí a mão de obra escrava africana presente. O que acontece? Se você pensar que hoje os Estados Unidos é uma nação unificada, você teve a guerra e a disputa entre o norte e o sul, que vai ser vencida pelo norte, mas se você prestar atenção, na história dos Estados Unidos e até hoje, os estados com o maior índice de racismo são os estados do sul, porque era onde se concentrava o trabalho escravo, a ideia de que o negro africano ele era inferior. E é ali que você tem a formação dos grupos de supremacia branca, como a Ku Klux Klan, você tem a formação de diversos grupos que vão estimular o racismo, que vão estimular a segregação racial, até hoje. Então a gente tem que entender que essa forma de colonização, essa divisão aqui, ela vai trazer consequências que vão perdurar por muito tempo e até hoje. Então o racismo ele é muito presente, muito mais presente no sul do que no norte, justamente pelo trabalho escravo ter sido instituído no sul. Beleza? E o que acontece? Você tem essa produção em larga escala num território grande com a mão de obra escrava. Ou seja, ele não vai ter custo com a mão de obra, não custos altos. Certo? E essa produção vai ser vendida e o lucro dessa produção vai para quem? Para a Inglaterra, para a metrópole. Então a Inglaterra vai voltar seus olhos completamente ao sul, porque o sul vai produzir riqueza para ela, enquanto o norte não produz. Beleza? Então, ao passo que você tem uma negligência salutar com o norte, você tem uma preocupação com o cumprimento do pacto colonial com o sul, porque o sul me produz riqueza. Beleza? Então a gente tem que pensar que nas colônias do sul você tem um sistema de exploração. E um sistema de exploração que é rentável para metrópole Inglaterra. Beleza, galera? É bem tranquilo de entender. Os processos que vêm à frente são a independência das 13 colônias, e aí a consolidação dos Estados Unidos, e aí você tem a marcha para o oeste, a questão do destino manifesto e a formação do território que hoje a gente compreende como os Estados Unidos. Beleza? Mas a colonização ela é essa. É a divisão entre áreas por conveniência climática, por conveniência de produção e por conveniência de forma de organização. Beleza? A Inglaterra vai saber lidar, saber ter jogo de cintura com o que ela vai priorizar dentro do território das 13 colônias. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.